Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Caramba, estamos ficando bem, tá? Estamos ficando bem esse podcast. É o segundo episódio e eu já estou falando perfeitamente. Pessoal, é o nosso podcast, A Voz dos Bravos, tá? E para quem não sabe, estamos começando A Voz dos Bravos agora, no ano de 2024. Então, de cara, eu já tinha que chamar duas pessoas que são dois pilares importantes para nr.com. Então, não tem como não chamar ou deixar por último, porque senão eles vão ficar bravos. Né? Eu sei que eles vão ficar bravos. E eu tenho que chamar junto também. Tem que chamar junto, porque senão pode dar intriga. Então, os nossos convidados é o nosso senhor Lopes e o da Costa. Uma salva de palmas. Boa. Instrutor Lopes, seja bem-vindo. Por favor, se apresente para nós, se apresente para a câmera, se apresente para quem está assistindo. Bem, então, meu nome é Fabrício, né? Fabrício da Costa Lopes. Eu sou bombeiro militar já... Vou fazer 20 anos agora de profissão. Caramba, velho. É muito tempo. Minha área de formação, né? Fica na área de educação. Eu fiz pedagogia e algumas pós-graduações na área de bombeiro, né? Acabei fazendo urgência e emergência, atendimento pré-hospitalar, gestão de eventos críticos. E agora a gente está fazendo mais uma de gestão de incêndio. Então, a gente acaba buscando um pouquinho aí para estar sempre melhorando. Tenho 40 anos de idade e já estou com a NR aí, a gente já está uns 4 anos já com 4 anos. Sim. Pessoal, para quem não sabe, o instrutor Lopes, ele foi meu instrutor há 12 anos atrás. Então, hoje ele está como entrevistado, mas hoje também é meu amigo, meu parceiro, instrutor da empresa, está fazendo parte aí do time da nr.com, fazendo um trabalho aí com excelência e trazendo bastante resultado aí, bastante feedback positivo dos nossos alunos. Então depois vocês vão conhecer um pouquinho mais eles. O instrutor da Costa, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele começou com a gente. Se ele dizer que é mentira aqui, eu vou ficar bravo. Mas eu tenho certeza que ele começou com a gente. Eu tô errado. Tá verdade. É verdade. Vai, manda. Então vamos lá. Obrigado pela participação aqui na Voz dos Bravos. Realmente é muito legal participar disso. É algo completamente diferente do que eu já fiz. Eu já dei entrevista, eu acho que pro meu cachorro, foi a única coisa que eu falei, foi o cachorro, eu olhei pra cara dele que ele tava fazendo arte. A única coisa que eu fiz aqui é extraordinário, olha só. É magnífico o espaço aqui. Mas vamos lá. Eu sou o Guilherme da Costa Comandoli, sou um instrutor há 5 anos, que é a idade da NR, né? Então, a primeira aula que eu dei foi uma aula de brigada, que foi com um parceiro nosso, que hoje a gente ainda continua dando aula para eles. E a segunda aula que eu dei como instrutor de brigada, instrutor de bombeiro civil, foi na NR. Então, realmente, isso aí é verdade. Então, a gente tá desde o começo, né? Então, hoje, 31 anos, casado, soldado do Corpo de Bombeiros Militar, há 6 anos. Tenho formação em engenharia automotiva. Isso que me ajudou na preparação e também ser instrutor, porque já lá na graduação, quando eu fazia engenharia, eu já ministrava aulas particulares na parte para algumas pessoas que tinham dificuldade em alguma matéria. Depois vim a ser bombeiro militar por agraciado e, sendo instrutor, percebi a necessidade de fazer uma pós-graduação e aí iniciei a pós-graduação em neuroaprendizagem, para conseguir entender melhor os nossos alunos, entender ali em que fase nós estamos, qual que é o nosso público-alvo, como que a gente tem que evoluir nas nossas apresentações, o nosso material didático, o que a gente precisa fazer, se os nossos alunos eles aprendem verticalmente ou a parte horizontal ali para melhorar nossas aulas, né? Eu não sabia desse curso aí, não. Não é novidade para mim? Eu deixei para falar aqui. Muito bom. Pessoal, para quem conhece esse cara aqui, tá? Para quem tá aqui na sala e para quem não conhece esse cara, isso aqui é inédito, tá? É inédito, porque é um cara totalmente tímido, né? É verdade. É tímido. E hoje é um dos... Eu nasci tímido, acho que antes eu não chorei com vergonha. Com vergonha. E hoje tá aqui dando entrevista, então assim, fiquei feliz pra caramba em vocês estarem aqui comigo. Sabe que eu sou assim, né? Então, gosto realmente disso, gosto de mostrar o que é bom. Então, eu não poderia deixar de trazer vocês para cá. Pessoal, hoje eles vão trazer um pouquinho para nós sobre ensino, aprendizagem, motivação
experiência de vida, experiência de profissão. Então vai ser um bate-papo bem gostoso, principalmente para quem já conheceu um pouquinho dessas duas feras aqui. Então vamos estar contando um pouquinho sobre eles, sobre a vida deles, sobre a profissão deles e o que faz eles se motivarem, né? Então a gente sabe que tem muitos alunos hoje que estudam na NR.com e se inspiram neles, né? Então, de vez em quando vem um ou outro e fala assim, cara, eu quero ser igual a esse cara, né? Igual nunca vai ser, né? Porque é difícil, né? E às vezes a gente transparece algo para os nossos alunos que talvez a gente não consegue ter isso todos os dias, né? A gente não consegue ser esse cara ou essa pessoa todos os dias, né? A gente é humano, né? A gente erra, a gente acerta, mas a gente está aqui, né? Nessa roda, nessa vida, para isso. E eu falo muito de mim porque eu sei que eu evoluí muito com isso, né, pessoal? Principalmente o Lopes, que me conhece há muito tempo, sabe que quanto a essa questão de personalidade, de experiência, eu evolui muito. Com certeza. Bastante. Com certeza. E isso fez parte, com certeza, da trajetória de vocês na NR e aprendendo junto com vocês. E eu sempre falo, pessoal, jamais desista. Sempre vai ter alguém se inspirando em você, né? Então, se for para desistir, desista de ser fraco, né? Porque alguém vai estar se inspirando em você. Talvez você nem sabe que tem alguém se inspirando, mas aquela pessoa ela vai achar que você é uma referência para ela. E eu queria que vocês dois, né, começando pelo senhor Lopes, o que o senhor Lopes tem a dizer sobre essa inspiração? O que faz você, Lopes, instrutor Lopes, ou Lopes como civil, se inspirar todos os dias? O que tu traz isso para o teu dia a dia, sabe? Sobre inspiração. Bem, a inspiração é a busca sempre da excelência, né? Foi uma coisa que a gente marcou bastante dentro do nosso caminhar na NR, que é buscar sempre entregar o melhor, né? Sempre buscar trazer aquilo de melhor que a gente tem para os nossos alunos. Isso é para a nossa vida. Então, a inspiração, na verdade, que nos faz literalmente buscar sempre a excelência. Então, acho que isso que me pauta desde o meu começo na instituição, ainda como soldado, hoje, né, até sou um 3º sargento dentro da corporação. Então, a busca pela excelência é que tem sido o meu norte. E esse norte eu tenho levado e pretendo, né, com os exemplos que tive dentro da instituição, né, tive vários exemplos de pessoas que até o último dia buscaram profissionalismo e excelência. Pretendo fazer a mesma coisa até lá o fim da minha carreira. Boa. E pelos feedbacks que a gente sempre recebe, né, Valéria, dos alunos, 100% positivo, sabe? O profissionalismo que tu entrega em sala de aula, que tu traz em sala de aula para eles, nunca vi, ouvi também um aluno dizer assim, ele foi antiprofissional. Né? Então, assim, o profissionalismo que tu traz na frente dos alunos e para os alunos, com certeza sempre foi com excelência. E foi a partir daí que a gente construiu a nossa nova marca depois de 5 anos. É minha vez, né? Por favor. Realmente a voz dos bravos não é para fraco, né? A primeira pergunta já foi uma pergunta difícil, né? Então, é difícil inspirar alguém. A inspiração, ela normalmente é algo interna. Então, se você não quiser fazer algo, realmente não tenha quem consiga fazer você se inspirar. Então, é algo interno. Então, esse é o nosso maior objetivo como instrutor. Fazer com que as pessoas internamente tenham motivação para alcançar um resultado. Então, essa é a minha visão como instrutor. É um trabalho árduo, ele é dia a dia. Então, vai ter as gerações ali, geração X, Y, Z, os milênios, né? A geração Y vai estar ali conosco. Que a nossa geração é uma geração um pouquinho mais fácil de motivar. A geração Z já é um pouquinho mais difícil, a gente já tem que criar métodos mais lúdicos para conseguir motivar eles a estudarem. A gente tem alunos da geração Z, a gente não tem alunos da geração Alpha ainda. Esse aí é o nosso, quem sabe... Calma, esse vamos devagar. Vai ser o pior, né? Mas é sempre assim, ó, ouça, aprenda e inspire-se. Porque esse podcast não são só palavras, é uma fonte de inspiração para nós. Caraca, Muito bom, muito bom. Não deixem de usar a inteligência artificial a nosso favor. E é pequenos passos, né? Eu lembro uma vez, o Alan me convidou para dar uma aula. Eu não lembro mais que aula que era, porque eu fiquei tão nervoso que eu não apagou tudo. Mas era a primeira aula da turma Alpha. Lembra?
lá, que eu fui de camisa social. Lembro. Hoje eu tô aqui de camiseta. De camisa Lembro. social, só faltou Lembro. ir de terno. Lembro. Tava tão nervoso, já era acostumado, eu trabalhava na parte de engenharia antes disso, e esse era o comum, né? Lembro. Chegamos lá, aí eu comecei a entender que bombeiro não era dessa forma. Então foram as pequenas conquistas, né? O dia a dia. Então eu realmente celebrava, errava periodicamente, ainda erro periodicamente, e me corrijo do dobro de vezes que eu erro. Então é importante isso. Sempre buscar a correção dos nossos atos, né? Então o feedback dos alunos, o feedback que a gente recebe é extremamente importante. Porque hoje, se uma pessoa não me retribui com um feedback, seja ele negativo ou positivo, eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Normalmente, quando você não tem um feedback, ruim não foi. Excelente também não. Então foi o normal. Então quando a gente recebe um feedback, eu até gosto de receber feedbacks negativos, porque isso é uma fonte de inspiração para mim. Receber uma crítica, para mim, é inspirador. Então eu consigo evoluir muito mais do que só ficar recebendo elogios. Parece que se eu estou recebendo só elogios, parece que eu estou vivendo no mundo da ficção, as pessoas estão com medo de mim, não querem falar algo errado. Então eu até sempre motivo os meus alunos a falarem coisas negativas. Então, pode ir lá e fala lá o que você não gostou. Só vale que não gostou. Daí, às vezes, eles não falam nada, né? Daí, isso é um problema, Vai ficar né? Porque preocupado. daí não dou... Até geramos um problema, né? Uhum. A gente, em algumas aulas, a gente afirmou isso, né? Que o feedback negativo, a crítica, nos impulsiona a melhorar. E, querendo ou não, nesses 4 anos de caminhada, muito foi melhorado. Muito. E muito se melhora com crítica. Uhum. A gente, quando recebe afagos, né? É legal, a gente até eu trago muitas vezes, né, para os nossos alunos, olha, é importante para nós também receber um elogio, mas a crítica nos permite melhorar, né? O que numa aula de uma turma pode não ter sido 100%, a gente conseguiu atingir na próxima. Então, isso é o processo, né? É todo esse processo, a gente conseguir suportar essa parte para chegar no objetivo, né? Boa. Então, trabalhar nesse meio. Boa. Muito bom. cada desafio, a gente junto vai superando. E no final a gente alcança a excelência. Então é isso que a gente quer Boa. alcançar. No trabalho em equipe, né? Que a gente sempre fala sobre trabalho em equipe no curso. E hoje, ser referência, né? Ser reconhecido como referência é uma responsabilidade do cão, né? Então, assim, eu falo muito por mim. Antes eu tinha uma vida social. Antes de eu abrir a empresa, né? Postava coisa no Instagram com festa, com bebida, com de tudo, né? Eu tinha uma vida social ativa e mostrava isso, né? Mas eu não tinha uma responsabilidade, né? Eu não influenciava pessoas. Hoje, com a vida que nós temos, com a responsabilidade que eu falo de nós porque nós três, querendo ou não. Eu como dono, vocês como instrutor, eu também como instrutor. Mas hoje, por exemplo, nunca aconteceu, porque eu tive esse toque no começo. Mas, por exemplo, teve uma formatura que eu encontrei um aluno, Bormanieri. Lembra dele? Uhum. Encontrei ele numa formatura. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, instrutor, tu bebe? Aí eu falei assim, vem cá, vamos sentar aqui. Vamos bater um papo. Né? Eu tenho uma vida social. Ele não bebe mais, tá? Ele não bebe mais. Pelo menos... Não, mas eu tenho uma vida social, né? Eu tenho amigos, eu tenho um ciclo de amizade, eu tenho meus momentos de diversão. O que não pode acontecer é transparecer isso em aula, né? Chegar depois de uma balada, chegar cheirando álcool, chegar virado por outro compromisso. Então, assim, ser referência é uma responsabilidade, ponto, né? E a minha pergunta é como é que vocês, né, lidam com isso? Por ser referência. Vocês ficam chateados se vocês decepcionam alguém? Como é que vocês levam isso para o dia a dia de vocês, como referência? Não, pode ir. Tem que me preparar, é uma pergunta difícil. Volta e meio eu falo isso, né? Nós vivemos... Uma pausa. Um exemplo muito claro, que eu posso falar direto para você, meu amigo. Fabrício da Costa Lopes. A Shalana Miller, nossa querida aluna, que provavelmente vai estar ouvindo. Ela vai estar ouvindo isso, o podcast inteiro. Né? Ela é uma fanática pela NR. Sim. Por quê? Ela encontrou na NR o que ela queria. Em conteúdo, em aprendizado, em motivação, em pessoas, em profissionais. Entendeu? Então, assim, a gente brinca, mas realmente ela encontrou nisso. Então, imagina decepcionar uma pessoa dessa. E a gente pode decepcionar. Sim, né? E o que eu vinha dizendo, né? A maioria dos profissionais passam por um momento que a gente chama da síndrome do impostor, né? A gente começa a dizer,
Eu acho que eu não sou tão bom assim para estar aqui. Eu acho que eu não deveria. Acho que essa aula foi ruim. Quantas vezes, né? Quantos? Até a gente se abriu, a gente fala um com o outro. Pô, acho que essa aula não rendeu. Acho que não foi o ideal. Depois a gente recebe feedback de que estava muito bom, né? Então, assim, eu acho que a maior preocupação e a maior cobrança, não sei se o Guilherme vai falar a mesma coisa, né? É diferente, né? Fala, Guilherme. Se ele vai falar a mesma coisa, mas a gente acaba pensando que a nossa aula não foi boa e a gente acaba tendo um feedback que destoa, né? Destoa daquilo que a gente pensou. Então, eu não me preocupo em ser, e nunca foi meu objetivo, acho que também nenhum de nós, em ser referência para alguém. Mas a minha preocupação continua sendo em ser um bom profissional. E se isso inspirar outros, melhor ainda. Tudo bem. Melhor ainda. Quer complementar? É uma pergunta profunda e Porque relevante essa. É difícil eu responder, né? E assim, né? Pra ti, principalmente, Guilherme, que entrou nessa há pouco tempo, comparado Com certeza. ao Lopes. Bem pouco. Né? Então, tu sabes disso. Tô engatinhando, realmente. E eu, como teu amigo pessoal e profissional, eu percebo esse teu crescimento. Né? Então, hoje, para tu dar um treinamento para 100, para 200, 300 pessoas, é comum como tu dar um treinamento para 20. Sim. Sim. Antigamente eu jamais entraria numa sala dessa, acho que nem como 20. Mas hoje você tem esse preparo e você consegue fazer isso. Né? É que nem eu falei, aqui na mesa era algo que lá atrás tu não faria. Hoje, dá o show. Né? Então... Sei, vamos responder. A pergunta era, né? Ser referência é uma grande responsabilidade. E realmente é uma grande responsabilidade. Muitas vezes a gente nem sabe o que é referência. A gente vai descobrir tempos depois. Quando um aluno chega para nós e fala assim, abraça e fala, eu me inspirei em ti e consegui fazer tal coisa. Realmente é ali que a gente começa a tomar nota daquilo que a gente faz, né? Então ainda estou aí 5 anos como instrutor de bombeiros civis, bombeiros comunitários e alguns bombeiros militares também. Então é o início de uma caminhada, então talvez ainda essas referências ainda não tiveram oportunidade de me reencontrar, né? Mas já tive alguns feedbacks e realmente foram muito positivos. A transparência e a autenticidade. Então, o que eu sou na frente dos alunos, e eu vou demonstrar em ações também, não só em palavras. Então, eu somente não vou falar as coisas, eu vou fazer. Então, se eu falar que tem que, por acaso, vir com a camiseta passada, porque é um asseio pessoal, é importante que você esteja apresentável na profissão bombeiro civil, que a comunidade nos olha como um profissional realmente que vai salvar a vida. Se precisar, é uma pessoa confiável e normalmente a gente não confia em pessoas que estão com a camiseta amassada. Então é importante que o bombeiro civil, o bombeiro de qual seja, esteja com a camiseta amassada. Pelo menos que inicie a sua jornada de trabalho. Obviamente, depois de um incêndio, depois de uma grande situação, aquela camisa, aquela calça realmente vai estar suja, vai estar amassada, mas acabou aquele momento, essa camisa, essa calça, elas têm que estar limpas novamente e seguir. Então, as minhas ações também são assim. Então, se eu estiver dando a aula e ficar todo suado, daqui a pouco eu vou estar aparecendo com uma camiseta nova passada, porque ela vai estar lá no cantinho, guardadinha, pronta para a próxima. Então, utilizo essas formas de ações para levar inspirações para os alunos. Então, essa responsabilidade é o meu dia a dia. Então, eu também não vou andar com a camiseta amassada, porque esse meu aluno também eu posso ser referência dele. Ele está passando comigo lá no mercado e viu, puta, olha só, o instrutor da Costa tá com a camiseta toda amassada. Então, eu cuido com isso. Obviamente, em casa, assim, eu não passo roupa. Não, muito, nem uso. Mas eu sempre boto no cabide e aí nunca amassa, na verdade. Pelo outro lado, é importante também frisar que somos humanos, né? Às vezes se cria uma áurea, né, em cima do bombeiro como um todo, né? E o instrutor, né, soma a áurea de bombeiro com a áurea de professor. Não pode errar, né? E acaba criando essa áurea de que nós não erramos, de que nós não falhamos, Isso. né? Isso está equivocado, né? Então, assim, Totalmente. é uma coisa que eu também gosto de deixar claro. Somos seres humanos, né? Algumas vezes até cheguei de plantão virado para dar aula e tive que explicar que a situação era assim. Até teve um aluno que gostou de dizer, você está cansado. Aí eu mostrei para ele que eu estava bem cansado, né? Então, importante frisar isso, né? Quando a gente inspira
sem a intenção de inspirar, não é algo montado. Uhum. É algo que é do nosso viver. Essa questão que o Guilherme falou da roupa, é porque ele faz isso. Uhum. É dele, é da formação dele, Uhum. como militar. Então, isso ele traz e ele faz, ele não monta isso para aparecer para alguém. É o Guilherme, é isso aí. Então, mas mesmo assim, nada impede que nós também, né, falhemos. Então, Jamais, né? Não tem todo como não. dia. Então é aprendizado contínuo, né? Não é um dia, a gente vai galgando, criando, botando bloquinhos ali, criando realmente uma estrutura. E essa estrutura cada vez vai ficando maior. Então, automaticamente, se a gente tem uma estrutura um pouquinho maior, acaba chamando a atenção. Como é que você fez? Então, a gente está aí o tempo inteiro aberto a responder essas perguntas e isso é até bom para nós. Porque a gente vê, eu errei aquele negócio lá, eu posso melhorar. Exato. Então, essa é bem gratificante ser uma referência, mas é realmente grande responsabilidade, né? Mas é com gratidão e dedicação que a gente vai chegar lá. Boa, boa. Ô, senhor Lopes, tem uma pergunta para você, tá? Eu acho que todos percebem, né, que sala de aula é diferente de um dia a dia de plantão, né? Então, me formei ali em 2012, fiquei até 2016 tirando serviço como comunitário, sei muito bem disso. Depois tive que me afastar por motivos de trabalho. Mas o senhor tem quanto tempo de trabalho militar? Esse ano eu faço 20 anos de corporação. Tem bastante. Bastante. Pouquinho. Nosso engenheiro, por favor. Vamos ver então. Um ano tem quantos dias? 365. Vezes 20? Vamos lá! Tic-tac. É essa hora que a gente pausa ali a câmera e responde imediatamente. Dá um corte e Dá um sai corte com o a resultado. 7.300, exatos. 7.300 dias. Não que o senhor trabalhou 7.300 dias, né? Porque tem os seus dias de folga, né? E bem poucos. Hoje é trabalhado 72. 24, folgado 72 horas, Boa. né? Mas o bombeiro, ele tem além da função guarnição, né? Aham. Tem a função expediente. Então, tem vários bombeiros que fazem um expediente diário de 8 horas. Entendi. Nós estamos, né, eu e o Guilherme, estamos na escala 24/72. Né? Boa. Mas a gente tem outras funções internamente, né? E isso acaba dedicando o nosso tempo. Nós somos, teoricamente, pela nossa legislação interna, a gente é integral. Então, é uma dedicação exclusiva. Então, a gente só pode trabalhar para isso. Então, por exemplo, o meu celular está aqui. E se acontecer alguma coisa com o bombeiro comunitário, por exemplo, eu tenho que atender e resolver. Ou se acontecer uma catástrofe, a gente precisa de bombeiros bombeiros da comunidade, bombeiros comunitários que estejam no quartel em tempo hábil para que a gente ative uma ambulância, para que a gente ative um veículo de resgate. Aí é eu que faço essa parte, pelo Boa. menos na cidade de Brusque. Uhum. Então, cada cidade vai ter o seu coordenador, né? Show. Em Brusque sou eu. Para quem não sabe, pessoal, para quem está assistindo a esse podcast, bombeiro não é só plantão, não é só guarnição, né? Não é só apagar incêndio e fazer o atendimento no meio da rua. O senhor Lopes pode falar um resumo aí da profissão de vocês? Olha, na verdade, tem muita prevenção, né? Tem muita prevenção na atividade de bombeiro. Então, nós temos a seção de segurança contra incêndio, nós temos que cuida de toda a parte, né, de prevenção, extintores, projetos preventivos. Nós temos a parte de instrução, cursos e palestras, que também trabalha na área preventiva. Nós formamos, né, como o Guilherme falou, né, hoje ele é responsável pela parte de bombeiros comunitários, bombeiros da comunidade, né, aqueles que são formados por nós e estão na comunidade também prontos a prestar serviço. Então, uma infinidade de atividades, né? Desde prevenção, a atividade fim, que a gente fala, né? Que é o combate, que é o atendimento pré-hospitalar, que é o mergulho, que é o resgate veicular, dentre várias atividades que o bombeiro desempenha, né? E fora isso ainda, né? Dentro do nosso plantão ainda nós temos outras atividades, né? As pessoas... A gente vive um problema, né, que eu sempre gosto de brincar que é um problema, né? A série Chicago Fire coloca umas coisas assim, né? Uns ideais que não existem, né? Não são realidade, né, para nós. A gente não tem corte na vida real, né? Não dá para cortar e chegar na ocorrência, então, né? assim, às vezes o pessoal vê coisas lá muito lindas. Não, a gente tem que limpar banheiro, lá não aparece, né? A gente limpa o banheiro, a gente limpa chão, a gente faz manutenção de veículo, limpa... Lá eles botam os novatos a fazer. Lá, eu, com 20 anos, eu faço isso. Fui recentemente transferido para Guabiruba e lá eu faço tudo. Faço comida e
várias coisas. Então, Ele cozinha bem ainda, hein, pessoal. Se quem quiser aí, faço convite pra ele aí. Mas assim, nesses 20 anos de experiência que você tem como bombeiro, né? Hoje sendo terceiro sargento aí na cidade de Brusque, Guabiruba, né? Fiquei sabendo dessa novidade aí. Transferido. Recebi uma fotinha aí. Parabéns, né? Isso aí é mérito. É mérito. Claro que é. Mas assim, uma experiência que ficou gravada assim na tua vida, que fez entender que você nasceu para essa profissão. Tipo assim, cara, foi isso aqui. Na verdade, remonta à minha infância, né? Apesar de que parecer meio clichê isso, né? Mas eu tinha uma amiga da minha mãe que ficava conosco, que cuidava da gente, que tinha um namorado bombeiro lá em Florianópolis. E eu vi esse cara chegando com uniforme, com fardamento, e aquilo me chamou a atenção. E eu ouvia histórias e perguntava coisas. E quando tinha 4 para 5 anos de idade, eu falei para minha mãe que seria bombeiro. E isso se tornou realidade, né? Então, assim, foi ver outro bombeiro. E depois, um pouco adiante, né, meu irmão serviu de espelho, serviu de exemplo também. Meu irmão é de uma turma anterior à minha, né? Nós tivemos concurso em 96, foi a turma dele. 2004 entrou a minha. Então, assim, no meio disso houveram formações de bombeiros através da Polícia Militar, mas escola de bombeiro 96, 2003. Então, esperar meu irmão chegar após plantão para perguntar o que aconteceu, eu ficava vidrado com aquilo, queria saber, né? Queria ver sangue, né? Aquela história que a gente brinca, né? Mas isso fez eu me tornar hoje o profissional que eu sou. Ver Legal. esses profissionais, né? Ver o meu irmão como exemplo. E, claro, todo esse caminho me fez me tornar bombeiro. Muito bom, isso é muito bom. A jornada do bombeiro é repleta de desafios, mas também de triunfos. Grava essa? Não, agora eu quero que tu falar essa frase olhando para a tua câmera. Vai. Câmera da verdade. Dale. Vai. Sem colinha. Vai. Me perdi, fiquei nervoso. Fiquei nervoso. Vai. Falta. Olhando para a lente da verdade. Olha na lente. Lá Vai. no fundo. Vai. A jornada do bombeiro é repleta de sacrifícios, mas também de triunfos. Muito bom. Agora fala Muito com a tua bom. voz, de verdade. Não, brincadeira. Ô, meu querido, pra você. A profissão. Não, calma, vou fazer a pergunta. Ah, tá. Calma. A pergunta é a seguinte. Deixa eu pegar aqui o meu microfone, que às vezes eu fico um pouco nervoso. Tá bom aí o som, meu amigo? Tá bom, obrigado. Tá, boa. Tá, vai. Dale. Maquete. É o marketing. Tá Marketing certo, claro, o marketing tá aí. Vai. Mas falando nisso, porque a jornada do bombeiro ela é cheia de sacrifício, mas também cheio de honra no final. Agora sim, eu olhei ele na câmera e ficou boa. Ficou melhor. Tá. Só que eu falei outra coisa, né? Porque eu não lembrei mais Não, que eu tinha falado. mas eu também faço isso. Eu começo a frase e depois nem sei nem terminar. Antes eu ia soltar a frase, soltei nada com nada, mas tá tudo certo. É isso aí, a naturalidade, né, pessoal? É isso que torna o nosso amigo câmera pode dizer, né? Eu acho que quanto mais natural, mais legal fica o nosso projeto, né? Então vamos deixar o negócio natural. Mas olhando aqui na câmera assim, o senhor fica bem bonito aí. Olha lá. Cara, nós três estamos bem bonitos. Olha lá. Tá aparecendo eu lá. Olha lá. Apareceu tu agora. Bora. Parece aquele no campo de futebol, né? Tá todo mundo... Parou. Daí o cara fica meia hora assim na câmera, assim. Focar? Bom. Tu tá comigo aí desde o começo, né, da pandemia. Então, a gente passou aí por uns anos aí bem difíceis, né? Principalmente na área de ensino, né? Onde a gente teve que colocar todos os projetos praticamente em stand-by, parar eles, né? E a gente sempre conversava, né? Eu principalmente, na época que você ainda não era casado, estava solteiro, mas a gente trocava ideia sobre eu tentar desistir, né? Eu sempre falava inúmeras vezes para ti, né? Como eu falei, né? Além de estrutura, é meu amigo, então a gente tinha bastante papo cabeça sobre o assunto e a vontade de desistir, ela aparecia porque o empreendedorismo, ele aparece, é muito leão,
pra tu matar todo dia, ou pra comer, ou pra cuidar, sei lá como o pessoal fala que tem que fazer com o leão, mas às vezes tu tá sozinho e tu não sabe o que fazer. E o desistir, né, o pedir para sair, o tocar o sino, é a forma mais fácil, né, porque tu abre mão daquilo. Tu abre mão e tu se sente livre daquilo, então não tem mais uma preocupação. Então, confesso, várias vezes eu pensei em abrir mão. Né? Às vezes eu passo isso na minha cabeça, só que não é tão rotineiro, porque hoje eu tenho 18 pessoas na minha mão. Empreender é isso, né? né? Empreender. Então, assim, antes era só eu. Então, se eu abrisse mão, volta, eu distribuir currículo, volta a trabalhar em indústria, pau pega, mas não era isso. Né? Hoje eu entendo que a minha vocação, ela é o empreendedorismo. Ela é isso. Eu sou um empreendedor. Então, é o que eu sei fazer. Né? Hoje eu tenho vocês nas instruções, eu fico dando um suporte, né? O que eu e o Lopes comentamos. Às vezes eu apareço, às vezes eu não apareço em aula, mas eu tenho que aparecer, eu sou o dono. Ele nunca deixava a gente sozinho. Agora ele confia. Isso é verdade. Isso é verdade. Faz 5 anos que eu falo isso pra ele, demorou 5 anos, mas agora tá com Mas de outro lado eu vim e dizia, cara, tu tem que aparecer. É que um mandava eu não ir, o outro mandava eu ir. Eu falo sempre que uma empresa, ela tem a cara do seu dono. Né? Então, assim, eu falei para ele, tu tens que dar a tua cara, tu tens que estar, muitas vezes, aparecendo para que entendam, né, de quem que é a NR. Uhum. É do Alain. Né? Então, assim, nós somos instrutores, nós somos funcionários, certo? Mas a NR é do Alain. Então, por isso que eu sempre falava, né? Tu dizendo para ele sair, eu dizendo para ele voltar, mas... Mas é por isso que eu não, mas é por isso que eu não abro franquia. Certos, né? Mas é por isso que eu não abro... abre uma franquia. Não vou abrir franquia, porque a partir do momento que eu abro uma franquia, eu vou perder o controle de uma metodologia de ensino que nós criamos. Hoje, por exemplo, que nem a gente está com ideia de um novo projeto, em um novo local, que é surpresa, Guilherme. Surpresa. Não posso falar nada. Agora. Eu não vou dizer. E é claro que eu vou levar os nossos instrutores até lá, e quem vai dar aula lá e vai ser responsável vai participar de um treinamento com a gente. Ele tem que dar a nossa cara, entendeu? E nós vamos ficar acompanhando. Mas voltando para a pergunta sobre desistir, né? Então hoje a gente já está na nossa 14ª turma, já temos mais de 1.000 alunos formados, já temos uma filial onde eu falei para você, no dia que 8 fomos correr. O que tu acha de a gente abrir uma filial em Florianópolis? Tu lembra? Lembro. Várias pessoas, se a gente hoje não... Nesse dia o pace baixou de 5, hein? Só para deixar registrado. Porque a gente teve que conversar, né? E várias pessoas hoje não estariam aqui. Por exemplo, a Valéria ia ser uma delas, né? Que hoje é um braço bem importante para a empresa. E hoje em curso acontece muito sobre desistência. Muito. Né? Hoje, alguns alunos desistem só pelo fato de saber que vai ter que correr, só pelo fato de saber que vai ter uma prova, só pelo fato de saber que a gente vai pegar no pé referente a uma disciplina, referente a um respeito em sala de aula. Então, assim, o que tu enxerga sobre isso, Guilherme, sobre essa questão da desistência dos alunos? Às vezes o aluno ele não sabe nem o que vai acontecer e já está abrindo mão de um sonho. Né? O desistir, como eu falei, é o mais fácil. Né? Mas o que tu enxerga disso? Pelo fato de você conhecer nossos alunos, o que você vê sobre isso? Realmente, o desistir é uma opção, né? Então, para desistir, tu tem que ser forte, né? Mas para tu conquistar, tu precisa ser ainda mais forte. Então, é importante que a pessoa tenha dedicação contínua para que ela não desista, né? Então, o nosso papel como instrutor é passar a matéria e manter eles a fim de estar ali presente. Então, hoje, que é uma evolução nossa, a gente já tem aulas no formato aí digital. Então, a gente tem ali um módulo que a gente consegue fazer esse formato digital, onde o aluno fica em casa mais confortável para aprender um assunto que ele tem uma gama de conhecimento muito densa, ele precisa estar tranquilo para aprender esse conhecimento. Então, a gente preferiu, né, fazer esse formato aí digital. Então, a gente busca nesses alunos que desistem, entender eles, cada um deles, para que a gente possa realmente evoluir como um todo. Mas realmente precisa de dedicação e comprometimento. Nós temos, mas nós não temos de hoje, nós já temos de 5 anos atrás, desde lá do começo, a gente não parou, veio pandemia, 2019, todo mundo parou, nós estava lá, não paramos, por mais que parou ali externamente, mas internamente estava lá, evoluindo, pensando em treinamentos, a hora que acabar a pandemia, vamos fazer tal coisa, não, vamos desistir, não vamos desistir, depois a gente vai rir disso, realmente, já ri-se bastante sobre isso, né?
Então a gente também está sempre qualificado para mostrar para eles que a gente está pronto. Para que eles também entendam que nós não paramos de ter conhecimento. Eu até esqueci meu livro, que era para ter trazido aqui, porque a gente sempre está com ele junto, PHTLS. Então ele já está todo lenhado, já as abinhas dele estão tudo amassadinhas, já tanto que a gente usa. Porque é todo o tempo inteiro. Deu alguma dúvida? Esse dia veio uma dúvida lá. Peguei o PHTLS, dei uma olhadinha, fácil de responder. Tá aqui, ó. Um material texto. Não, tenho que pesquisar em outros ACLS, tenho que pesquisar no BLS, tem que pesquisar em outros livros, textos ali. Nós temos eles à disposição e a gente fica atrás dessa informação. Mas é de dedicação. É difícil a gente conseguir motivar eles a terem isso. Então, muitas vezes, eles percebem isso e acabam achando que é difícil. Mas não é. Fazer o que gosta é a chave do negócio. Talvez realmente a desistência, muitas vezes, é porque ele não se adaptou ao meio, mas eu era engenheiro. Eu trabalhava dentro do chão de fábrica. Eu andava, em média, 9 km por dia dentro de um chão de fábrica, levando peças para... Eu fazia parte de novos projetos, então a fábrica era gigante, da minha sala, da parte da engenharia, até lá na ponta da máquina, dava 1 km. Se eu tinha que levar duas peças naquele dia, já dava 4 só para ir. Então, era um deslocamento interno, era tudo feito a pé. Então, precisava de dedicação também para isso. Então, para ganhar ali aquele valorzinho mensal ali, ou para ganhar o mesmo valorzinho para ser instrutor ou para ser bombeiro, para ganhar aquela remuneração, é o mesmo trabalho. E a remuneração também é muito semelhante. Então, tem que fazer aquilo que se gosta. Hoje, eu escolhi a profissão certa, que é a profissão de bombeiro, seja ele civil ou militar. São 2 profissões e elas andam em paralelo. Uma não concorre com a outra, inclusive uma ajuda a outra. Então precisa desse comprometimento, né, pessoal? Resiliência também, porque a gente passa por dificuldades. Então a gente tenta trazer nesse dia a dia do treinamento algumas dificuldades, por mais que sejam pontuais, uma restrição alimentar ali. Agora você não tem 1h30 de almoço, que nem diz a CLT. Você tem 15 minutos. Meu Deus, mas que é isso? Isso aí é o pouco, porque às vezes você não tem nem 15 minutos. Porque às vezes você não vai ter um almoço, porque não vai dar tempo. Aí a nossa amiga passou por isso, né? A gente sempre falava isso e ela não acreditava. Aí um dia ela ficou com um plantão de 12 horas trabalhando ininterruptamente e não conseguiu comer. Ela vai saber quem é. Ela vai saber quem Ela é. vai saber. Então, esse foi um feedback para nós positivo, porque era difícil a gente conseguir demonstrar isso. Para nós é algo corriqueiro, que a gente trabalha realmente em grandes incêndios, dá 36 horas de combate. Então, para nós é corriqueiro ficar nesse... Mas para a comunidade não é algo tão comum. É algo talvez considerado... transgressor, ultrajante, falta de respeito, mas não. É muito mais respeito. Não é? Então eu estou dedicando completamente à comunidade. Por isso que eu não comi. Não preciso comer. Eu consigo me dedicar naquele período que eu estou de trabalho à comunidade sem precisar comer. Então a gente precisa também trazer isso para o aluno. Muitas vezes para ele, se a comida é um ponto fraco, aquilo ali pode deixar ele um pouco enfraquecido. E quem sabe trazer uma coisa. Mas a gente está ali junto para puxar ele de volta, para mostrar que é só ele levar uma barrinha de cereal no bolso, ele vai poder comer, né? E querendo ou não, a gente traz esse conflito, né? A gente traz esse conflito muitas vezes para a sala de aula, né? Essa questão de reduzir o horário de comer, de uma aula que programamos para terminar às 18 horas, a gente termina às 19. Sem querer, né? Sem querer, cria assim uma situação que eles... e talvez isso possa ser um fator que causa esse estranhamento, talvez a possibilidade de pensar em desistir, né? Mas aquela vitória do amanhã só vai acontecer se o cara não desistir hoje, né? Então esse é o detalhe, esse é o detalhe básico, né? Então O Guilherme tá falador hoje, né? Tá. Porra, tá inspirado. Tá o que inspirado. tem nessa caneca aí? Só deixa eu fazer uma pergunta pro nosso câmera. Deu 4 horas, mas a gente tem uns 15 minutinhos aí, né? De boa, né? Tá. Passa o Pix, né? O quê? Saúde é importante. Não Não terminou? Saúde, né? Muitas vezes a falta muitas vezes de energia para ir num curso é importante a pessoa ter saúde, né? Então, se alimentar bem, fazer exercício físico, estar preparado. Então, a gente tem alguns alunos que acham o exercício físico muito difícil. Porque
a gente corre um pouquinho mais do que a gente corria ontem. E a gente vai evoluindo. Então, da mesma forma que esse aluno está começando a correr hoje, amanhã ele vai correr melhor. Com Então, certeza. ele precisa ter esse objetivo e a gente tem que ser melhor que ele. Teve um aluno uma vez que tentou, né, ganhar na flexão. Foi. Como é que era? Hoje ele é staff nosso, inclusive. Ele chegou lá e eu já tinha pago umas 60 flexões, ele começou a rir e falou que eu não pagava mais. E aí acho que era 100, né? Aí ele chegou no 50, eu já tinha pagado 60. Aí eu cheguei no 50 e ele começou a se tremer todo. Daí eu falei, tá o quê? Tá cansado? Então eu vou um pouquinho mais devagar. Aí acho que no 54 ele já caiu já. Mas eu fui até o 100. Então a gente precisa, e esse é um problema de ser instrutor, né? Ser referência, é que muitas vezes eles querem nos testar, né? Exato. Nos testar. É os dois lados, né? Depende dos dois lados. E o legal é que a gente tá sempre pronto, né? Se não tiver também machucou, né? Mas é aquela coisa, né? Que a gente sempre fala, né? Sobre desistência, né? Eu já falei antes, né? Então, se for para desistir, você que está ali olhando, se for para desistir, desista de ser fraco, tá? E Falei pra Maiara essa frase aí no campo, hein? Até hoje ela lembra. Ela lembra da frase? Ela lembra, ela chorou. Mas eu tenho outra para essa questão do desistir. E essa é uma das que a gente mais usa em aula. E eu acho que é uma frase que também eu uso hoje no meu dia a dia e serviu para mim. Porque se eu não tivesse feito isso, eu não tinha chegado onde eu tô hoje. Então, assim, a frase é o seguinte, câmera. Atenção, câmera. Prestem atenção, essa frase é para vocês também, tá? Mas, ó, só se vive o Corta! Mas é Corta, isso aí, é ao corta. vivo, né? A cada batida Claro. do coração é um motivo pra gente evoluir. Vai lá. O coração tá batendo. Boa. Mas aquela frase é o seguinte: só se vive o propósito quem suporta o processo. Pega a dica. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Vamos para a próxima. Senhor Lopes, o senhor que está comigo há 4 anos, já foi meu professor, meu instrutor, meu amigo já há 12 anos, já fizemos algumas festas juntos, já saímos, enquanto o senhor era solteiro. Hoje o senhor é muito bem casado com a dona Janiele, que provavelmente também está assistindo, porque é sua fã número 1, com seus 15 filhos. Mentira, só 3. Cada um vale por 5. Não, são muito bem educados. Muito bem. O Benício vai ser o bombeiro da família também. Vai ser. Não É quer? o sonho, vamos ver. É o sonho. Mas, assim, eu falava pra ti que um dia a gente ia trabalhar junto. Falo isso em todas as turmas, todo mundo tá careca em saber. E hoje trabalhamos juntos. Isso aí foi foda, pô. Aí não dá, né? Tá careca? Foda, aí não deu. Aí não fala isso aí, Valério, mas tudo bem, Valério. vamos lá. Isso é Mas ruim, não pode fazer. Desculpa, sobre... corta essa parte. Alguém corta o microfone do Guilherme, por favor? Obrigado. Mas sobre esses 5 anos de NR, né? Você vem acompanhando essa evolução da NR. O que você enxerga hoje da NR.com? Aonde ela chegou hoje? Você imaginava isso? O que tu enxerga dessa evolução nesses 5 anos? Cara, a evolução que a gente percebeu, ela é palpável, né? A gente saiu de um coworking. Coworking. Eu cheguei a dar aula no coworking para uma sede exclusiva, pensada para bombeiro, né? Equipamentos de ponta. Cara, é mudar da água para o vinho, essa é a realidade. Né? Então, hoje ter na Grande Florianópolis um centro também de referência, né? Que foi uma das nossas falas lá no começo, né? Querer se tornar referência nisso. Né? E hoje a NR, acredito que é a referência, principalmente formação de bombeiro, hoje não se fala mais. Né? São poucas empresas que trabalham, mas como referencial a gente já teve várias experiências, pessoas vindo de outras cidades distantes para estar fazendo o curso aqui. Então, a evolução ela é palpável, ela é visível. Então, cara, né, desde a época a gente falava, precisava comprar uma boneca para fazer RCP. Pô, hoje tem mais, né? Dá para emprestar, né? Então, um equipamento para desengasgo. Pô, a gente sonhava com essa ideia, mas pô, a gente fazia simulado um no outro. Daqui a pouco a gente tem um equipamento que faz isso. Então, cara, eu pude ver essa evolução e sim, cara. E vou usar uma frase do meu pai, né? Meu pai fala assim, ó:
muito bom, nota 8. Né? Por quê? Porque a gente tem muito para evoluir ainda. Então, a gente vai... Né? Então, o 10 eu acho que a gente não vai chegar, porque sempre vai ter algo a ser pensado à frente. Então, com certeza. Eu acho que é isso, cara. E para 2024 a gente tá com um projeto novo ali no Campo de Fogo. Então, nosso Campo de Fogo ele vai ser todo a gás, né? Então, não vai ter mais trabalho com diesel. E a gente vai construir uma estrutura nova do lado do campo de altura. Então, ali no campo de altura a gente vai fazer as estruturas para fazer os fenômenos. Então, assim, vai ser uma estrutura bem legal de resgate. Percebemos até a evolução ambiental, né? Quando a gente usa um gás limpo, né? De queima limpa, isso mostra também a responsabilidade e a evolução também nessa área, né? Então... Boa. É importantíssimo. Porque nós estamos conectados não apenas pelo esse áudio, né? Mas pela paixão de servir a comunidade. Guilherme, quando eu falei pra ti que eu ia pra Floripa, fui lá e fiz. Né? Isso a gente chama de sonhar, planejar e executar. Então é algo que eu faço. Né? O ano passado eu dei a missão pro pessoal do escritório, a galerinha que trabalha ali dentro no administrativo. Pessoal, cada um tem que apresentar um projeto final de ano. E um dos projetos apresentados, Valéria tá aqui, foi o podcast. Né? Então Legal. foi levada essa ideia do podcast, achei interessante, acolhi a ideia e não ficou no papel. Né? Então é executar. Então assim, ficar falando, até papagaio fala, né? Então a gente tem que pegar lá e executar. E eu sei que muita gente, né, principalmente alguns dos nossos alunos hoje, estudam diariamente para o famoso concurso público. Né? Então tem que estudar. Você fez o concurso, né? Você estudou para o concurso, você recentemente fez mais um concurso. Né? Então, muito assim, bem classificado. Precisa ser estudado. Precisa se abdicar de prazer, de lazer, da família, às vezes, né? De momentos valiosos para tu estudar e conquistar algo lá na frente. Né? Então, o que eu queria que tu falasse, algumas palavras para quem é concurseiro. Né? Para quem é concurseiro. Não quem diz que estuda, vai lá, estuda 2 horas, né? Final de semana vai lá, curte o carnaval e depois volta a estudar. O concurseiro é realmente aquele que fica lá estudando todos os dias. Não sei se é 10, 12, 15 horas, mas o que tu tem a falar sobre esse pessoal que realmente estuda, sabe? Vamos lá. Existem diversos tipos de concurseiro, né? Vamos falar pro concurseiro que quer ser bombeiro. Então é importante ele saber as regras do edital. Então saber qual estado que ele está querendo fazer. Hoje existem diversos estados. Tem estados que pedem ensino superior, tem estados que pedem ensino médio, tem estados que, dependendo do tipo da parte hierárquica, se é oficial ou se é praça, pede direito, por exemplo. Formação em direito. Então é importante saber esse edital para saber o que você precisa fazer para se preparar. Então, por exemplo, hoje, Bombeiros de Santa Catarina, é necessário ter formação, então tem um ensino superior completo, pode ser tecnólogo para a parte de praça e daí com graduação na parte de oficial. Então, esse é o mínimo. Então, a meta é ter uma graduação. Se você não tem, você é obrigado a tê-la. E aí, iniciar o estudo para aquele tipo de prova. São provas específicas, elas têm um conhecimento específico, é tudo um padrão de edital. Esse padrão de edital ele já vem aí há mais de 12 anos seguindo a mesma linha de raciocínio, muda pequenas palavras, pequenas nuances ali no edital e aí começa a focar. Eu estudei 1 ano e meio, em média 12 horas por dia. Os finais de semana eu abdicava, deixava pra curtir e aí jogava futebol, futsal, futebolzinho de sábado ali. E aí, ou quando precisava fazer alguma revisão que eu não conseguia fazer durante a semana, eu acabava fazendo essa revisãozinha se tivesse algum tempo vago ali no final de semana. Mas, pra mim, era fácil. Porque eu tinha ficado desempregado, eu não tinha dinheiro, eu tinha que minha mãe me ajudava ali, pagando as comidas ali, então pra mim era super fácil. Porque eu tinha uma dedicação absurda, porque eu sabia que era ou isso ou não, eu tava desempregado. Eu ia morrer de inanição. Então, motivador. O fator motivador. Então, é buscar esse fator motivador. Tem pessoas que têm os pais que vão dar esse suporte. Eu tive a minha mãe que deu suporte. Eu brinco que ela só pagou a comida, mas ela pagava tudo, né? Ela pagava internet, água, luz, ar-condicionado. Então, isso ajudou também. Então, eu tive isso e ela falou pra mim, ó, só estuda.
que eu me viro. Trabalhou lá em 3 empregos para conseguir me dar esse alicerce. Então eu tive esse alicerce, que me ajudou muito. E sou extremamente grato até hoje. Então é importante ter essas pessoas que te ajudam, né? Então, ter esses familiares que te ajudam. Ai, mas o meu pai não me ajuda, não sei o que lá. Pô, mas tu não tens uma casa? Então, tá, tem uma casa, então ele tá te ajudando. Pô, será que ele não tá fazendo o melhor que ele pode por você? Então, buscar isso. Então, defina metas claras. Então, a meta clara é passar no concurso, não é talvez passar no concurso. É passar no concurso. Então, vai se abdicar de tudo. Não vai na baladinha na quinta-feira à noite, porque senão na sexta tu não vai estudar. Tu não vai na baladinha sábado e encher a cara que tu vai esquecer todo o conhecimento que tu aprendeu naquela semana. Tu pode utilizar de bebidas alcoólicas ali, pode, mas com calma. Então estabeleça esse cronograma de estudo, e esse cronograma ele tem que ser realístico. Então se você consegue se dedicar 12 horas por dia sentado, parado, em frente a um livro, em frente a uma tela, estudando, você faz. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que consegue 1 hora. Então vai fazer 1 hora, vai pausar 15 minutos, 1 hora e vai continuar mais 1 hora. E vai evoluindo. Então tem que criar esse cronograma particular. Para mim era fácil. Eu já tive uma graduação onde eu estudava horas e horas a fio para conseguir passar em cálculo lá. Então para mim era tranquilo estudar 12 horas por dia. Claro que eu tinha uma pausa ali, então eu estudava 6 horas, parava 1 hora, escutava o Pretinho Básico. Nessa 1 hora eu conseguia fazer o almoço, que era 1 hora da tarde dali. E aí depois voltava a estudar 6 horas de novo. Então, pra mim era bem tranquilo. E era isso aí. Não tinha que acontecer no chuva, sol, acabava a energia, eu tinha material impresso, então estava sempre junto ali. Persistência e cuidar da saúde. Então, se alimentar bem, praticar algum exercício físico. Então, eu praticava 15 minutos por dia de exercício físico. Era o que eu conseguia fazer, porque ficava extremamente cansado. No final daquelas 12 horas de estudo, eu pegava e caminhava 15 minutos e voltava para casa. Normalmente dava para chegar no mercado, comprava alguma coisa e voltava. Um pão, por exemplo. Já era meu exercício físico. Não conseguia fazer mais do que isso. Tem pessoas que conseguem estudar 1 hora e fazer 3 horas de exercício físico. Sim. Então, é diferente ali, cada um tem que fazer esse cronograma realístico. E aprender com os erros, né? Fazer várias provas até conseguir passar. Boa. Muito bom. Eu acredito que o foco é isso aí. É ter esse objetivo. Vou passar, vou estudar e pronto. Não ter difusão do foco. Se tu mirar para 2 lugares, provavelmente tu vai mirar no centro e não vai acertar nenhum dos 2. Então, ter esse foco realmente é a chave. No concurso do bombeiro, não é difícil passar na prova. Realmente a prova ela não é a parte mais difícil do concurso, e sim as outras coisas. Então, eu acredito que a prova é a parte que assusta mais, mas ela não é a pior parte. A gente tem um exemplo da Márcia, né, minha esposa, e ela passou tranquilamente, ela ficou em 8º do concurso e não passou pro critério de altura. Então, a gente sabia disso, a gente conhecia o edital, a gente tentou, porque o edital anterior permitiu. E aquele edital dela veio uma nuance diferente e a gente acabou tentando entrar ali e acabou que nesse meio tempo apareceu uma lei, colocaram uma lei e aí acabou que a gente não conseguiu esse ali, mas é importante conhecer o edital. Boa. Muito bom. Quase finalizando, mais 2 perguntas aí para vocês, pra gente finalizar aí o nosso podcast. É uma pergunta bacana, assim, é uma pergunta que eu gosto bastante, né, e algo que pode trazer algo pros nossos alunos, sabem? Eu queria saber se teve algo no dia a dia, né, tanto de plantão de vocês dois, se impactou na vida de vocês, sabem? Por exemplo, assim, uma ocorrência que impactou o suficiente para vocês pararem e refletirem em algo, assim, por exemplo, como o Lopes foi pai, né? Então, pegou o primeiro atendimento com criança, mexeu com o psicológico, como é que foi isso, assim, de uma forma resumida? Não, totalmente, né? A partir do momento em que você... eu até ser pai, os atendimentos das ocorrências envolvendo crianças tinham outro peso, digamos assim. Então eu acabei, claro, sendo muito fortemente abalado por isso, né? Abalado, digo, tocado por essa situação, né? Eu fui fazer um mergulho para busca de um cadáver, que inicialmente a informação era que era uma criança de 4 anos afogada. E era a idade bem do meu filho na época, e aquilo me deixou de uma forma
bem tocada, mas não me impediu de que eu fizesse a operação. Então, eu fui para a operação de mergulho. Depois descobri que era uma pessoa um pouco mais velha, era uma criança um adolescente, na verdade, 14 anos e não 4. Mas a questão de ser pai mudou todo o meu foco. Até ali já tinha atendido, até ser pai, já tinha atendido várias ocorrências relacionadas com criança e atendi de maneira muito sem ser tocado por ela. E depois de ser pai, obviamente, que o foco é outro, né? Então, de ocorrências marcantes, a gente tem um monte, né? A gente teria que ter um podcast só de ocorrência, né? Então, assim, Bastante. Eu digo que realmente o fator modificador foi ser pai, né? O Guilherme não tem ainda isso, esse foco, talvez ele possa dizer o outro lado, Por né? enquanto. O outro lado. Por enquanto. Eu sou só tutor de pet, né? Eu vou ser o padrinho. Óbvio. Sim, vamos lá. Vai vir em breve. Tô se preparando. Isso aí. Tá. Antes de eu fazer a última pergunta, eu tenho uma pergunta pra ti. Tá? Eu não ia fazer, mas eu sei que já passou do tempo, eu tenho 7 minutos total pra finalizar. E eu não posso ficar me estendendo, né? Isso, exato. Mas uma coisa que eu quero saber de ti, eu queria que tu falasse. Resumido. O resumido foi o melhor, né? Tu enxergou uma evolução da NR esses 5 anos? Sim, Da NR no Alan. É uma visão pessoal ou visão da... Você como pessoa e profissional. Você Certo. trabalha comigo e você está comigo no dia a dia. A NR evoluiu demais. Nós tínhamos, pelo menos lá no início, tinha a Maria, né? Então, eu e o Alan, a gente chegava, a aula era às 8, começava às 8, e o Alan, a gente tava às 6 horas lá, pra arrumar tudo, que a gente queria tudo no mínimo detalhe. A cadeira, ela tinha que ficar milimetricamente na mesma posição. Então, eu já ligava o ar-condicionado, a gente tinha que limpar o ar-condicionado às vezes, que dava algumas coisas erradas. Então, não sei se isso te traz algumas lembranças que já evoluiu absurdamente, né? Então, hoje a gente tem duas sedes com estrutura completa, com banheiro, com sala de aula climatizada, com estrutura para tomar café, refeições, a alimentação adequada. A gente usava o banheiro da rua lá do coworking. A gente tinha um banheiro com um assento. Né? Então tinha um masculino e um feminino, pelo menos isso, né? E tinha uma pia. Então eram 20 alunos ali, entravam um menino e uma menina, já tinha fila para entrar no banheiro, aí tinha fila para lavar a mão. Então olha só a evolução que nós temos. Nós temos um banheiro hoje com 10 lugares lá. Então, na sede de Florianópolis. Então, é absurdamente evoluído, né? Então, a parte do combate a incêndio, lembra que a gente na primeira turma, a gente nem botou fogo, porque a gente não tinha nem estrutura para colocar fogo. Então, hoje a gente já tem uma estrutura montada com uma casa de fumaça, a gente consegue mostrar os fenômenos do fogo dentro de uma casa. Então, olha a evolução, né? Claro. Então, ter esse conhecimento é uma evolução pessoal. A empresa, ela realmente evolui com o dono, né? Então, se evoluiu a NR, você também evoluiu, fato. Como empreendedor, como dono do negócio, na época tinha uma funcionária e tu fazia tudo. Hoje tu tens 18 funcionários. Não faço nada. Não é que não faz nada, né? No caso, né? Tu faz mais que eles, né? E tu não para, né? No caso, né? Se eu mandar mensagem pra ele 10 horas da noite, preciso de tal coisa, tá lá o Alan, 10 horas da noite resolvendo. Ele mandou oi amado, eu já respondo em seguida. Eu mando um oi amado pra ele, depois de 15 anos ele me responde. No caso, eu esqueço de olhar. Sei lá. Então essa é uma evolução. Muito obrigado. É importante isso. Muito obrigado. Para finalizar o nosso podcast, a nossa primeira sessão, vou fazer a última pergunta. A Voz dos Bravos foi dado esse nome pela nossa equipe que construiu essa marca, né? Que foi o nosso time comercial, Valéria, Yuri, Selbert e a Carol. Eu queria saber de vocês o que vocês têm a dizer para os alunos que estão se formando como bombeiro civil e para quem vai começar. Uma frase para eles, alguma coisa que vocês têm para dizer, uma mensagem para deixar para eles como instrutor e futuros instrutores deles.
O que eu falo é o que eu falo, o que eu deixo. O que eu falo é o que eu falo. O que eu falo tá deixo dito, pro é isso. pessoal é o que eu sempre deixo nas minhas primeiras aulas, né, que eu ministro a eles. Eu digo, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, né, a gente usa um termo militar, trace o azimuth. O azimuth é uma coordenada que se utiliza de uma bússola, o qual você traça mediante um objetivo que às vezes você não enxerga. Criando essa linha, você vai passar por rios, vai passar por obstáculos, e lá no final você chega naquele objetivo que era o seu. Então, assim, traça o azimuth e vai. É isso que eu deixo como uma fala que eu deixei para todos os ex-alunos, e aquele que quer ser bombeiro, né? Lembrando que bombeiro somos todos nós. Aqui temos militares, civis, comunitários, né? Então, somos todos bombeiros, né? Então, se você quer ser bombeiro, traça o teu azimuth, traça o teu objetivo e vai. A gente vai ser facilitador teu lá para chegar no objetivo. Muito bom, muito obrigado. Da Costa, sua frase, sua deixa. É difícil pensar numa única frase para finalizar algo tão grande que foi esse podcast, né? Mas a grandeza não está em ser superior aos outros, mas em sim superior a quem a gente era ontem. Então esse é o nosso objetivo, né? Como NR, como instrutores, eu acredito que esse aqui é um objetivo geral de todos, né? Então a gente não está aqui para ser um melhor que o outro. A gente está aqui para um ajudar o outro e cada dia ser melhor. Então a minha aula de ontem é muito pior do que a minha aula de hoje. E a minha aula de amanhã vai ser ainda melhor. E do mesmo jeito que a NR de amanhã vai ser ainda muito melhor do que a NR de ontem. Então essa é a minha frase que eu deixo pro final. Caralho, meu Deus, eu tenho os melhores. Mas eu tenho uma pra deixar pra vocês dois. Vamos lá. E eu nem vou precisar olhar a folha, tá? Mas eu tenho uma frase que serve pra vocês dois. Pra vocês dois, porque eu vejo que no curso de bombeiro civil, se eu tirar um ou tirar o outro, vai perder um brilho. Né? E tem uma frase que diz o seguinte: quem estará nas trincheiras ao seu lado? Isso importa? E eu termino a frase respondendo que mais que a própria guerra. Então, para mim, hoje, importa quem está do meu lado, mais do que a própria guerra. Porque hoje, quando eu penso em fazer um treinamento, quando eu penso em inventar um curso novo, eu sei quem está do meu lado. Eu sei que se eu chegar e dizer assim, vamos fazer um curso tal, vocês vão me apoiar e vocês vão me ajudar. Agora a gente vai voltar com uma próxima edição especial do Sobrevivência. Eu fui lá e chamei o da Costa. Eu sei que se eu botar um curso novo na área do APH, mais específico, mais teórico, mais cheio do conteúdo mais carregado, né? mais à frente do que a gente pratica hoje, eu sei que eu posso chamar o Lopes. Então, com certeza, né? A frase ela é bem dita, e principalmente para quem está do meu lado, que são vocês. E eu sou muito grato por isso, né? Por ter vocês como amigos, mas também como profissionais. Muito tá? bom. E é isso aí. E é aquela coisa, né? Quem não lutou as suas lutas sempre vai achar que foi fácil. É verdade. Isso é verdade. Isso é um verdade. fato. Né? Isso não adianta dizer que não é, porque é um fato. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, de coração, carinho, meu respeito, admiração por cada um. E até a próxima aula. Você no sábado, né? Tamo junto. E é isso aí. Beijo, Obrigado, até a próxima. valeu! Podcast.